Olá, eu sou Wilton Silva, professor do curso de Métodos da Pesquisa Histórica na Unesp de Assis, e estou aqui gravando a aula sobre a revisão bibliográfica, a justificativa e os objetivos no projeto de pesquisa. Bom, para essa aulinha nós vamos, na verdade, trabalhar com 3 textos. O primeiro é um capítulo de José Assunção Barros, sobre a revisão bibliográfica. O segundo, um outro capítulo do mesmo livro, sobre a justificativa e objetivos. Esses 2 textos foram disponibilizados em PDF para os alunos e, como eu sempre digo, é um livro que vale a pena comprar, porque ele é extremamente útil como uma espécie de manual para quem tem interesse em desenvolver pesquisa. E, além desses 2 textos, que são mais instrumentais, que são mais operacionais, existe um texto que está disponibilizado na internet, a quem tiver interesse, da Heloísa Martim, Ler, Escrever e Publicar no Mundo das Ciências Sociais, na revista Sociedade e Estado, que é um artigo bastante interessante em que ela discute as dificuldades que os alunos têm para a leitura e para a escrita, e como isso se relaciona à possibilidade de desenvolver-se uma habilidade e, a partir do desenvolvimento dessa habilidade, de se constituir-se intelectualmente na construção de um artigo ou de um projeto. Tá ok? Vale a pena, fica aqui a dica a quem tiver interesse. O artigo está disponibilizado na internet. Bom, na verdade, o que é, então, esse ler? Eu, particularmente, sou apaixonado por literatura pelo fato de que a escrita é uma invenção milenar. Ela já passou por várias transformações e ela, de alguma maneira, ela permite vencer o tempo e o espaço. Eu posso, por exemplo, ler um livro de uma pessoa que nunca viveu não só próxima a mim, mas também em uma época diferente da minha. De certa maneira, cotidianamente falar, ler é ser capaz de identificar certos símbolos gráficos e, pelo conjunto formado, imaginar certas coisas e ideias. Quando eu leio cadeira, eu posso imaginar diversos tipos de cadeiras, mas eu sei que é um objeto destinado a que a gente sente nele. De certa maneira, a etimologia da leitura está relacionada a uma atividade agrícola. Ela vem do verbo latino colher, legere, que significaria reunir, juntar, apanhar, e se relaciona com o termo grego logos, que é o de contar. Então, de certa maneira, a leitura é uma confluência entre a ideia de somar e a ideia de narrar. É por isso que aquele que deseja escrever tem que desejar também ler. Nesse aspecto, para que você possa escrever, você tem que começar lendo. E ler realmente é um superpoder. Idealmente, enquanto cientistas, escrevemos e publicamos para fazer parte de uma conversa em andamento com outros pesquisadores. Essa conversa está registrada nas publicações prévias e a única maneira de entrar no diálogo é conhecer o estado da arte do assunto no qual você quer intervir. A revisão bibliográfica é exigida para qualquer texto acadêmico, desde o TCC até a tese de doutorado, passando pelas apresentações em congresso, pelos artigos, pelas resenhas de livros, é uma exigência indispensável para que todos os envolvidos falem a mesma língua, isso é, compartilhem uma base comum de entendimento. Ler, portanto, é se situar num certo campo intelectual e buscar entender as engrenagens que movem esse campo intelectual. Porque, na verdade, cada área tem os seus gêneros discursivos, tem a sua forma de escrever e de se expressar. A leitura não se limita apenas a estar atualizado sobre o debate do do próprio campo de pesquisa. Academicamente, é indispensável ler como escritor, de maneira de entender as características próprias do código, que inclui regras ortográficas, convenções gramaticais, estrutura, registro de cada tipo textual. Falar a mesma língua, aqui, inclui o estilo, a retórica, pois mesmo dentro da escrita científica existem modos e modas específicos para se comunicar em cada espaço específico. A escrita é diferente para um pôster, para um paper, para um artigo, um capítulo de livro ou um texto monográfico. Por isso que é fundamental a figura do orientador e fundamental o hábito de leitura de uma ampla gama de textos acadêmicos. Ou seja, o aluno, idealmente, ele deveria ler não só capítulos de livro nos seus cursos,
nas suas disciplinas, mas ler artigos de revistas, ler capítulos de tese, ler teses, enfim, entrar em contato com comunicações orais em congresso, ver palestras, para que ele tivesse, portanto, um leque de opções comunicativas que ele pudesse incorporar ao processo de pensar, refletir e, dessa forma, influenciar a sua escrita. Não é? De certa maneira, existe uma certa unidade textual e linguística no campo intelectual. E essa unidade textual e linguística, ela, na verdade, se dá por fatores internos e fatores externos à própria produção textual. Primeiro, quando eu pego um texto, eu tenho que me perguntar de onde ele veio, de qual revista, de qual livro, não é? Qual foi o contexto em que aquilo foi criado, para que de alguma forma eu possa ter elementos que são extratextuais e que me orientam sobre aquilo que eu estou lendo. É diferente, por exemplo, ler um texto que vem da Wikipédia. É diferente ler um texto de um TCC, que é feito por um aluno que está concluindo a sua graduação, e ler uma tese de doutorado, por exemplo. É diferente ler um capítulo de um livro de um bom pesquisador, mais da década de 70, sobre um tema, por exemplo, que sofreu uma série de alterações e que, no século XXI, seria visto de outra maneira. Por isso que é fundamental dar conta tanto dos fatores textuais, como dos fatores extratextuais. Quais são os elementos extralinguísticos? O quadro mais amplo de informações que constitui um repertório cultural da sociedade e também pessoal do leitor para que seja possível a interpretação. De certa maneira, esse feedback que você carrega vai te ajudar a compreender de uma forma diferenciada a sua leitura. E, por fim, qual o nível linguístico propriamente dito, formado por aspectos formais e internos que é exigido para a compreensão. A escrita acadêmica, ela é diferente, por exemplo, de uma escrita de redação para um vestibular. Ela é diferente de uma redação para a carta. Ela é diferente da fala coloquial do cotidiano. Então, é necessário que nós tenhamos essa clareza e busquemos, não é, esse tipo de discurso, que vai se desenvolver de acordo com o que você pratica, logicamente. De certa maneira, isso é importante no processo de revisão bibliográfica, porque quanto mais você lê, mais você tem que organizar suas ideias. Portanto, academicamente, o ato de ler é a tentativa de reunir de uma forma organizada alguns elementos do texto e relacioná-los de forma produtiva que vão resultar num ganho. Você não lê simplesmente para decorar. Você lê para pensar sobre muitas coisas. E esse ganho é justamente aquilo que normalmente é chamado de interpretação, compreensão, explicação, problematização, como que revelando um sentido verdadeiro, um aspecto oculto ou um algo mais que o texto oferece e que, na verdade, seria consequência justamente de um esforço feito pelo leitor. É por isso que o leitor acadêmico é alguém que está acostumado com certo tipo de esforço específico. Uma das grandes frustrações dos alunos é justamente não buscar essa interpretação porque ela é vista como algo penoso, como algo difícil. E é algo difícil justamente porque não é algo habitual. No sentido de, por exemplo, eu sou uma pessoa sedentária. Então, como eu sou uma pessoa sedentária, por exemplo, caminhar ou jogar uma partida de futebol é algo que para mim vai ser extenuante. Mas se eu conseguisse romper com o meu sedentarismo, logicamente, quanto mais eu caminhasse, mais fácil ficaria caminhar. E quanto mais eu jogasse futebol, mais fácil seria jogar futebol. A mesma coisa acontece em relação à leitura. Interpretar é um esforço. Não é? E, logicamente, por ser um esforço, ele exige certo cuidado, certa dedicação, certo interesse, não é? Em que você, na leitura, busca fazer duas coisas. Primeiro, análise. O que é análise? É compreender que o texto é formado por partes. Ser capaz de separar essas partes. E aí, fazer a segunda atividade, que é a síntese. Ou seja, reunir as partes numa forma de confluência que diz respeito à maneira como você lê. Tá certo? Por isso que, se eu apenas passo os olhos sobre o texto, eu não estou fazendo a análise nem a síntese, que é a expectativa que se tem. É por isso que, por exemplo, um fichamento seria uma leitura mais aprofundada do que um resumo. E aí,
Não é? É a expectativa que você tem num bom curso universitário que você dê conta dessa operação, que você leia com vagar, leia com atenção, e essa leitura com atenção frutifique na possibilidade de você compreender as partes do texto e de interrelacionar não só as partes do texto entre si, mas também de um texto com outro, de forma que você amplie os seus horizontes e as suas expectativas. Dessa maneira, portanto, ler na universidade é pensar sobre os contextos, as ideias que expressam e que foram produzidas naquele texto, naquele livro, naquele capítulo, né, e que diz respeito justamente aos seus interesses de pesquisa. Ler é algo mágico e nós precisamos estar abertos para isso. E para isso existe um instrumento novo, tecnológico, fantástico, chamado Book. Vai conhecer o Book. Hola, presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial Book. Book es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, Book puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. Book nunca se cuelga. Book nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. Book está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los books incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marcapáginas permite abrir el book en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el book se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en books de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo book si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de book mediante una sencilla herramienta de programación: el lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como Atril, permite la correcta colocación de book para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. Book es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, Book está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia Book. Bem, Book é uma invenção revolucionária e já faz bastante tempo que tem mudado a sociedade. Se você escolheu fazer história e você não gosta de ler, eu acho que talvez você tenha feito uma má escolha, porque nós somos profissionais ligados à ideia da cultura letrada, da leitura, da escrita, e, portanto, isso não só é uma exigência, mas é uma necessidade. De certa maneira, o aluno, por exemplo, deseja fazer um projeto de pesquisa
e não está assistindo às aulas que eu estou disponibilizando sobre isso, que não viu a aula sobre o projeto de pesquisa que foi enviado para a FAPESP, aprovado, em que eu discuto cada uma das partes do projeto e assim por diante, ele vai ter enorme dificuldade para consolidar um projeto, mesmo fazendo em dupla, porque ele não tem noção das características que compõem não só a estrutura, mas particularmente o conteúdo do projeto de pesquisa. E uma das coisas mais difíceis é justamente a revisão bibliográfica, porque ela pressupõe uma dedicação, um conjunto de leituras que a pessoa deve estar disposta a fazer em relação ao tema que lhe encanta, que lhe atrai. Por que se faz a revisão bibliográfica? Em primeiro lugar, porque é uma forma de você reconhecer que o conhecimento é feito de uma maneira coletiva, ou seja, não é você que está fazendo. São outras pessoas que já leram, você leu sobre essas pessoas, pensou junto com elas, de forma que, na verdade, o seu conhecimento, a sua colaboração, ela se sedimenta, ela se assenta sobre aquilo que já existe. Ninguém está criando algo totalmente novo. Nós estamos repisando terrenos que já foram semeados, arados, por pessoas que vieram antes de nós. Então, reconhecermos isso, mostrarmos isso e justamente nos mantermos nesses caminhos é uma garantia de qualidade no nosso trabalho. Em segundo lugar, é pela leitura que, de algum modo, nós pontuamos o que já existe no campo, para que a gente não vá chovendo molhado, fazer algo, por exemplo, que já foi feito, ou então algo que não tem sentido, porque aquela questão que nós estamos propondo foi de alguma maneira superada, ou não se coloca nesse campo em particular, estaria relacionada a outras áreas do conhecimento, e assim por diante. De certa forma, ler e, dessa forma, pesquisar, é você se ligar às pessoas, não é? Há uma orientação, há uma formação intelectual, há certas escolhas de análise, há certas opções de método e assim por diante. É por isso que é fundamental se fazer uma boa revisão bibliográfica, porque é na revisão bibliográfica que você vai definir com quem você está conversando, quem são os seus interlocutores, com quem você está travando o diálogo e se esse diálogo, inclusive, é algo que tem a ver com a história, ou com a educação, ou com a filosofia, ou com as artes plásticas, porque, na verdade, você está se formando enquanto historiador. E é fundamental que você se atenha a esse processo de formação, para que justamente depois que você o tiver, você possa caminhar por outras searas também. Porque, na verdade, seria mais ou menos como se você fosse se vestir e você, em vez de, por exemplo, colocar a calça com as duas pernas, você vestisse uma só e já passasse para pôr a camisa, que seria justamente essa coisa de mudar de área. Se você quer transitar por várias áreas, é interessante que você, na verdade, se vista em cada uma delas ou se cubra suficientemente em cada uma delas, que você conheça suficientemente de forma aprofundada a história, que você conheça suficientemente de forma aprofundada a filosofia, que você conheça suficientemente aprofundada a literatura e assim por diante. Em segundo lugar, é uma maneira de você, fazendo a revisão bibliográfica, não repetir aquilo que já foi feito. Não teria sentido, por exemplo, de repente você discutir de que forma que os viajantes que vieram para o Brasil a partir do século XVI encontraram aqui uma representação do Éden. Por quê? Porque um cara muito melhor que eu e você, Sérgio Buarque de Holanda, tem uma obra clássica sobre isso. E um monte de pessoas já escreveram sobre isso e discutiram várias questões. É legítimo que você queira discutir questões sobre isso, por exemplo, mas você vai ter que colocar novas questões. Ou então fazer um contraponto, um balanço com aquelas que já foram colocadas. Por isso, você lendo não passa pelo constrangimento de fazer algo que já foi feito, ou de algo que não acrescenta nada à área e que não tem, portanto, legitimidade entre seus pares. Por fim, garantir que a proposta esteja dentro daquilo que a gente chama de campo da disciplina. Eu posso ter ideias extremamente interessantes, extremamente importantes e urgentes, mas que de repente não são historiografia. Suponhamos que eu queira, por exemplo, fazer uma dinâmica de que haja uma maior conscientização sobre a tolerância
sexual, racial, política, dentro da sociedade da escola. Esse é um trabalho extremamente importante, mas não necessariamente ele é um trabalho historiográfico. Não necessariamente ele é um trabalho de pesquisa de história. Ele pode ser relacionado, por exemplo, à área de educação. Então, um projeto voltado a essa perspectiva, a essa expectativa, ele não contempla aquilo que a historiografia exige. E é necessário pensar um pouco sobre isso. Por sua vez, você vai ter condições de, lendo, debater com as pessoas, retificar, contestar, refazer questões e os problemas para que você faça parte de um debate intelectual. E isso é um enriquecimento para você e para a historiografia. Bom, e aí vem a grande questão. Se existem milhares e milhares de livros, como eu faço para selecioná-los? Bom, essa é uma necessidade. Eu não posso ler tudo que existe a respeito de um tema. Existem coisas que são mais importantes e coisas que são menos importantes. De certa forma, o que se pede na revisão bibliográfica são comentários críticos sobre alguns itens da bibliografia existente que você considera particularmente importante, que seja para neles se apoiar, seja para criticá-los. As obras a serem discutidas na revisão bibliográfica devem ser reduzidas prudentemente às mais valiosas para a investigação e para a colocação do problema. Em última instância, trata-se de apenas pontuar o seu posicionamento em relação ao atual estado da questão a ser estudada, além de mostrar que você é perfeitamente a par da bibliografia já existente. Ou seja, quando eu faço a revisão bibliográfica, eu leio os textos e, vendo a maneira como esses textos falam sobre eles entre si, eu percebo aqueles que são mais importantes e aqueles que são menos importantes. É necessário, portanto, na hora de montar o meu projeto, mostrar que eu fui capaz de separar os textos nessa hierarquia, aqueles que seriam fundamentais, aqueles que seriam também necessários e aqueles que eu simplesmente escolhi não ler, porque não dava tempo, eu não tinha foco para isso, não se distanciava dos meus objetivos e assim por diante. Então, é fundamental ter essa clareza para que eu possa escolher. E aí, quais são os critérios? Bom, em primeiro lugar, você tem que pensar que o seu objetivo é fazer uma análise e uma síntese, portanto, quais são as partes que colaboram para isso. Em segundo lugar, você tem que aprofundar o seu tema. Então, aprofundar um tema é dar conta de pelo menos duas coisas. O que é clássico em relação àquilo e o que é novidade em relação àquilo. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com viajantes no Brasil colonial, eu tenho que ler 2 ou 3 livros que são clássicos sobre esse tema e 2 ou 3 livros recentes que vão colocar novas questões ou trazer inovações e abordagens sobre esse tema. Por outro lado, é importante perceber que existe uma certa de intertextualidade, ou seja, que vários assuntos, né, livros, artigos e temas circulam ao redor desse problema, dessa questão que eu estou colocando, e eu devo ficar atento a eles, para que eu possa conversar também com aquilo que possa enriquecer meu trabalho. E, finalmente, perceber o que tem sido feito na área em relação a isso, para que eu possa, de alguma forma, me legitimar e não criar algo que não tem respaldo, que não tem acolhimento em termos intelectuais dentro da área. Bom, para isso, eu devo recorrer, portanto, às publicações acadêmicas, que são de vários tipos. Existem livros, capítulos, artigos, entrevistas, teses, dissertações, comunicações, entre outros materiais. Como pensar e quais são as características de cada um desse tipo de material para o tipo de trabalho a qual eu me proponho? Bom, os livros. Os livros seriam encontrados preferencialmente em catálogos de biblioteca. A maioria das universidades mantém o acesso a uma listagem do acervo completo online e também oferecem um serviço chamado Komoot. Se de repente eu quero um livro, por exemplo, raro, que eu não tenho em Assis, na Unesp, mas eu tenho em outra unidade da Unesp, eu tenho na USP, na Unicamp, por exemplo, eu posso solicitar e a biblioteca encomenda esse livro para que eu possa ter acesso a ele. Dessa maneira, portanto, os livros circulam entre as universidades para que haja possibilidade de acesso por todos os interessados. Também vale a pena consultar as chamadas resenhas,
que, de certa maneira, fazem uma avaliação sobre os livros com especialistas. Então, são resenhas de revistas acadêmicas e as próprias referências bibliográficas das publicações que eu já fui consultando ao longo da minha pesquisa. Em segundo lugar, eu tenho os capítulos. Também parte de livro, e é necessário ter foco. Eu não tenho que ler todo o livro, não é? Eu tenho que ler aquilo que de repente vai contribuir para a minha pesquisa em específico. Alguns livros eu deverei ler todos eles, outros um capítulo somente, e assim por diante. Eu tenho os artigos e as entrevistas que estão em revistas especializadas e que têm como os dois indexadores mais importantes para nós o Cielo, www.icielo.br, aonde as revistas mais importantes do Brasil estão indexadas. E o JSTOR, que na verdade tem um acesso através da rede Wi-Fi da própria Unesp. Então, quando você estiver na Unesp, utilizando o Wi-Fi da Unesp, é gratuito você acessar o JSTOR, não é? www.jstore.com, que aí são indexadores de revistas internacionais, em inglês, francês, italiano, espanhol, e que tem coisas fantásticas, vale a pena consultar. Finalmente, as teses e dissertações, e as universidades mantêm também nas suas bibliotecas os volumes virtuais das suas dissertações e teses, e o site da CAPES e o domínio público, www.dominiopublico.gov.br, que também oferece as teses e dissertações defendidas nos vários programas mantidos pela CAPES no Brasil. Para encerrar, fundamental para se saber o estado da arte, ou seja, aquilo que se está produzindo atualmente com mais vigor, os anais dos eventos da ANPU, nacional e estadual, né? Associação Nacional de História, e que tem as seções estaduais, a ANPOX, que é de Ciências Sociais, a SBS, que é de Sociologia, a RBA, que é de Antropologia, a LIRA, que é de História Ambiental, o ICA, que é de Americanistas, a Brasa, que é de Brasilianistas, entre outros. Não é? Tá ok? Então, são fontes, né, importantes de informação, essas publicações de caráter acadêmico, e não podem deixar de ser consultadas por alguém que tem interesse em fazer pesquisa. Logicamente que os artigos têm uma proeminência, e isso tem uma razão de ser. Por que existe uma proeminência, então, dos artigos? Bom, em primeiro lugar, porque, na verdade, os artigos nos oferecem um processo de classificação, de ranqueamento, que mostraria, portanto, a qualidade de um em relação ao outro de uma forma bastante didática, bastante prática. Não é? De certa maneira, isso se dá através daquilo que é chamado de qualis, atribuído pela CAPES. Não é? Ou seja, a CAPES, que financia parte da pós-graduação no Brasil, ela tem uma comissão que pontua as revistas e pontua os livros acadêmicos do país. A classificação não só das publicações, mas também dos próprios programas de pós-graduação está disponibilizada na internet e pode ser acessado por qualquer um. De certa maneira, até recentemente, os artigos estavam inseridos em revistas que eram classificadas pela CAPES em superiores, o extrato A, dividido em A1 e A2, e B, dividido em B1 e B2, em forma hierárquica. A1 é melhor, A2 a segunda é melhor, B1 o terceiro melhor, B2 o quarto melhor. Daí para baixo seriam estratos não superiores, mas aí você teria uma infinidade de possibilidades. Bom, o que aconteceu recentemente é que a CAPES mudou essa nomenclatura e ela passou a chamar os estratos superiores, aquilo que era A1, A2, B1 e B2, passou a ser A1, A2, A3 e A4. E a partir daí, os outros seriam então classificados como B, C, D, etc. Tá certo? Então, uma publicação que está entre A1, A2, ou no caso B1, B2 até recentemente, agora que é A3 e A4, seriam aquelas dos estratos superiores, seriam aquelas revistas mais bem conceituadas. O processo inverso se dá em relação aos livros. Não é?
Os livros receberiam, portanto, L4 e L3 como estratos superiores, L2 e L1 como inferiores, e aí teriam livros que não seriam nem classificados, que estariam fora das categorias estabelecidas pela CAPES. Bom, por que o artigo, então, vale a pena ser consultado? Em primeiro lugar, pela atualização. O artigo representa aquilo de mais moderno que está sendo produzido. Segundo, o chamado fluxo contínuo, ou seja, uma tese demora 4 anos para ser produzida, 5 anos. Um livro pode demorar, às vezes, 10, 15 anos para ser feito, dependendo do livro que está sendo construído e como ele está sendo construído. Agora, os artigos são publicados nas revistas a cada 6 meses, 1 ano, então de modo tal que você sempre tem um retrato mais recente daquilo que está sendo discutido. Em terceiro lugar, o próprio processo de indexação, ou seja, você saber se aquele artigo faz parte de uma revista que está em A1, A2, A3 ou A4, e, portanto, se ele está colocado naquelas revistas que são mais exigentes em relação aos autores que ali publicam e aos textos que ali são publicados. Quarto, a existência dos chamados dossiês, ou seja, as revistas acadêmicas tendem a fazer publicações que são temáticas. Ou seja, por exemplo, vamos supor, uma revista X, no primeiro semestre de 2021, vai publicar um dossiê sobre história ambiental. Então, os pesquisadores que trabalham com história ambiental no Brasil tendem a enviar artigos para essa revista para que saia um número, portanto, especial dedicado a essa revista. Quando alguém quer estudar história ambiental, busca essa revista porque ela já tem uma organização interna para isso. E assim são os vários e vários dossiês que as revistas acadêmicas brasileiras na área de história, são contadas a centenas, podem oferecer para um pesquisador. Em quinto lugar, a própria legitimação pelos pares. Quando você escreve um artigo, ele passa por um processo de avaliação que é a chamada de avaliação duplo cego, ou seja, 2 pessoas vão ler, você não sabe quem são essas pessoas e elas não sabem quem é você. E aí, cada uma delas diz, olha, o artigo pode ser aprovado, o artigo pode ser aprovado como ele está, ou ele deve sofrer algumas modificações nisso, naquilo. Ou o artigo não deve ser publicado. Então, essas 2 pessoas vão fazer pareceres que vão voltar ao editor e ele manda para você. De certa maneira, então, quando um artigo é publicado numa boa revista, e inclusive a pontuação entre A1, A2, A3 e A4 é dada justamente pela forma como o editor mantém esse processo de editoração sendo feito através de duplo cego, você tem condição de dizer que se aquilo foi publicado é porque na verdade tem mérito. Porque tenta se romper com essa coisa do comensalismo, do favor, do apadrinhamento, onde você publica na minha revista porque você é meu colega, onde você publica na minha revista porque amanhã eu publico na sua, e assim por diante. De certa maneira, a maior parte das revistas, e as boas revistas sem dúvida nenhuma, tem um processo de editoração bastante seletivo, bastante criterioso, e isso garante a qualidade de seus produtos. E, logicamente, a acessibilidade. As revistas acadêmicas brasileiras não são pagas, estão todas disponíveis na internet gratuitamente. Basta as pessoas terem curiosidade para irem atrás delas. Infelizmente, o aluno, em geral, ele não se importa de não consultar as revistas acadêmicas, embora se ele joga LOL, por exemplo, e ele é chamado de noob, ele fica injuriado. Agora, ninguém fica injuriado por ser noob na historiografia. É uma pena, porque se esse orgulho que nós temos de sermos bons em algumas coisas também se processasse no campo intelectual, nós estaríamos muito melhores do que nós estamos, tá certo? Bom, e aí vem a grande questão, como organizar essa revisão? Com relação ao modo de organizar a revisão bibliográfica de maneira a assegurar a coerência lógica, você pode subdividi-la em itens relativos aos aspectos ou tipos de obras comentadas. Então, eu trato, por exemplo, no meu texto, no meu projeto, 3 ou 4 parágrafos sobre 3 ou 4 livros que são considerados fundamentais. Aí eu falo sobre os artigos mais importantes ou mais recentes, e assim por diante, sobre aquilo que tem aparecido nos congressos, tal. Então eu faço uma espécie de revisitar a bibliografia e separo essa bibliografia
a partir de certos critérios, podem ser os tipos de bibliografia, ou então os enfoques que elas deram, ou as discussões que elas colocaram, dependendo do tipo de objeto que eu estou trabalhando. Bom, e aí vem uma informação importante. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As fontes não são bibliografia e as bibliografias não são fontes. A fonte histórica é aquilo que coloca o historiador diretamente em contato com o seu problema. Ela é precisamente o material através do qual o historiador examina ou analisa uma sociedade humana no tempo. Uma fonte pode preencher uma dessas duas funções, ou ela é um meio de acesso àqueles fatos históricos que o historiador deverá reconstituir e interpretar, ou seja, a fonte histórica é uma fonte de informação sobre o passado, ou ela mesma é o próprio fato histórico. Vale dizer, nesse último caso, considera-se que o texto que se está tomando naquele momento como fonte é já aquilo que deve ser analisado, enquanto discurso da sua época a ser decifrado. Nesse sentido, a fonte pode ser vista como testemunho de uma época, como discurso de uma época. De modo bem distinto, a bibliografia propriamente dita constitui o conjunto de obras com as quais dialogamos, seja para elas nos apoiarmos ou para nelas buscarmos contrastes. Não são obras que funcionam como material direto para o estudo do tema. Já sofreram a interpretação, são resultado de um esforço de análise. São obras escritas por outros autores que refletiram sobre o mesmo tema que tomamos para estudo ou que contêm desenvolvimentos teóricos importantes para o nosso trabalho. Tá certo? Então, essa distinção ela é fundamental. Fonte é uma coisa, bibliografia é outra coisa. Logicamente, uma mesma publicação pode ser para um pesquisador fonte e para outro ser só bibliografia. Resta ver o tipo de enfoque que você está fazendo, que faz com que determinado volume, por exemplo, impresso, possa ser uma fonte para você e possa ser uma bibliografia para outro ou vice-versa. É importante ficar atento a isso, tá bom? Se existe uma diferença entre fonte e bibliografia, também existe uma diferença necessária de ser pontuada entre justificativa e objetivos. Não é raro que o proponente de um projeto, um aluno às vezes de iniciação científica, de mestrado, doutorado, confunda uma coisa com a outra. É importante perceber o seguinte: a justificativa é o porquê fazer a pesquisa. E os objetivos é para que fazer a pesquisa. São duas coisas bastante distintas. Por que fazer, ou justificativa, refere-se às motivações que conduziram a propor essa pesquisa e as razões que sustentam a sua persistência em continuar a fazê-la. Ou seja, eu quero fazer essa pesquisa porque eu acredito que ela acrescente algo importante dentro do campo intelectual. Dessa maneira, existe inclusive um impacto social e assim por diante. Quais são as razões que respondem à pergunta por que fazer essa pesquisa? Já o para que fazer, ou os objetivos, nesse caso, corresponde às finalidades que você pretende ter atingido quando a pesquisa tiver sido realizada. Ou seja, esclarecer de que maneira os trabalhadores da estrada de ferro noroeste se relacionavam nos bailes que aconteciam, entendeu? E assim por diante. Então, não é o porquê vale a pena fazer, ou é necessário fazer, ou é importante fazer, mas é eu vou fazer para chegar a tal ponto. Não é por isso que é um objetivo. Por que fazer e para que fazer, a justificativa e objetivo, é algo que são de ordens diferentes e que estão relacionados a motivações e intenções, mas de algum modo confluem. Não é? É claro que ao propor objetivos interessantes e relevantes, você já estará, de um modo ou de outro, ajudando a esclarecer a importância da sua pesquisa, o que produz, em última análise, uma interação entre esses dois tópicos do mesmo projeto. Eles se interpenetram, eles confluem, mas são coisas diferentes. Bom, de que maneira? Outra confusão frequente é a relação entre delimitação do tema e a justificativa. Como esses capítulos sucedem-se na ordem habitual do projeto de pesquisa, muitos acham por se utilizar o capítulo justificativa para continuar a descrever o tema e a explicitar o seu recorte temático. Se você está discutindo o tema, se você está dizendo o que você está pesquisando, como que isso se liga ao contexto historiográfico, isso deve estar, não é, na delimitação do tema e não na justificativa, tá certo?
O objeto de pesquisa, na verdade, deve ser mais adequadamente discutido no seu lugar apropriado, e não nesse capítulo que tem uma função muito específica no projeto, conforme se verá a seguir. Justificar um projeto é convencer os leitores da sua importância, da sua relevância acadêmica e social, da viabilidade da sua realização, da pertinência do tema que foi escolhido. Então, de certa forma, justificar é convencer. É no momento da justificativa que você busca convencer o seu leitor de que aquela pesquisa vale a pena. E aquela pesquisa se sustenta, se justifica. Por isso que chama justificativa. E como fazer isso? Bom, o Barros cita alguns eixos de justificação. Ou seja, eu devo ter 1 ou 2 parágrafos para cada um desses eixos, ou posso ter para cada um desses eixos, e nesses parágrafos eu discorro de que maneira que se justifica em termos de relevância científica e acadêmica. Por exemplo, o tema X que eu estou abordando já foi analisado por fulano, beltrano e ciclano, mas nunca foi abordado em relação ao espaço geográfico que eu escolhi, ou ao período específico que eu estou abordando, ou a publicação que eu escolhi para analisar e assim por diante. Então, é relevante academicamente ampliar os estudos anteriores, não é? Justamente porque aqueles que existem não foram focados nessa nova colocação que eu estou propondo. Ou então a pertinência do tema. É um tema pertinente porque diz respeito às condições sociais contemporâneas, ou diz respeito a uma memória que está desaparecendo e que é fundamental a historiografia visitar, etc, etc, etc. Então, 1 ou 2 parágrafos na relevância científica e acadêmica, 1 ou 2 parágrafos na pertinência do tema, 1 ou 2 parágrafos na originalidade, eu estou pesquisando isso, que não foi ainda pesquisado, ou que quando foi pesquisado não deu conta de tal e tal aspecto que eu estou levantando, e assim por diante. E, obrigatoriamente, 1 ou 2 parágrafos sobre a viabilidade. Ou seja, eu desejo estudar, por exemplo, os trabalhadores da Estrada de Ferro Noroeste em Bauru. Os arquivos estão disponíveis em tal lugar, eu conheço tais e tais informantes, consegui acessar material desse, ou seja, é viável. Eu consigo lidar com aquilo que é necessário para me fornecer essa informação, e isso justifica, portanto, o meu interesse. O último tópico, no caso da história, nem sempre se coloca, que é a chamada relevância social. Por exemplo, alguém que queira estudar a literatura do século XIX, como que eram publicados os jornais, ou as revistas, ou os livros no século XIX, vai ter dificuldade, muitas vezes, de fazer ligação desse tema com a relevância social contemporânea. Então, o historiador, como ele lida com o passado, nem sempre a questão da relevância social se coloca, portanto, ela não é obrigatória. Eu posso fazer uma justificativa que vai ser aceita, vai legitimar meu trabalho, falando sobre as questões científicas e acadêmicas, as pertinências do tema, a originalidade e a viabilidade, e não sou obrigado a tocar na relevância social. Tá certo? Se houver relevância social, eu posso, mas eu não sou obrigado a tocar nesse aspecto. Fica a critério do pesquisador e do objeto em que ele está trabalhando. E aí vem a questão: como ele deve se expressar? Como que é o texto da justificativa? Bom, o texto da justificativa mantém uma estrutura narrativa, ou seja, não tem itens, item 1, item 2, item 3, ABC. É um texto corrido, narrativo, onde você conta por que é importante estudar aquilo. Não há ordem obrigatória na relação dos eixos. Eu posso começar com o acadêmico, passar pela viabilidade, depois vir para a originalidade, ou o contrário, começo com a originalidade, vou para o acadêmico e assim por diante. Você pode inverter as ordens como você bem desejar. É necessário ponderar e relativizar as dimensões de cada eixo, de acordo com as particularidades do seu objeto. Em geral, a relevância acadêmica e científica não significa uma discussão definitiva sobre o tema. Você não vai falar tudo o que pode ser falado, ou, a partir do seu trabalho, vai se extinguir as discussões a respeito. A originalidade não é absoluta, ou seja, alguém já estudou o tema, mas eu vou propor algo novo, eu vou colocar uma questão que não foi colocada ainda. Então, o meu trabalho é original, não pelo tema em si, mas pela forma como ele vai ser abordado.
A relevância social não é a solução de problemas sociais. Para isso, nós temos a administração pública, nós temos o serviço social, nós temos a pedagogia e nós não precisamos, as ciências sociais, e nós não precisamos necessariamente da história. A história, ela é o estudo do homem no tempo e não é uma ferramenta de intervenção social. Por isso existem outras escolhas, e escolhas que dizem respeito à democracia, à cidadania, que não são necessariamente acadêmicas. A viabilidade, por sua vez, deve contemplar as condições reais do tempo. Não é? Ou seja, eu quero fazer uma monografia ou uma iniciação científica, é um certo projeto. Eu quero fazer um mestrado, é algo mais complexo e mais demorado. Eu quero um doutorado, é mais demorado ainda e mais complexo, e assim por diante. E isso vai dizer respeito ao tempo, às fontes, às formações necessárias, etc, etc, etc. Tudo isso deve ser ponderado no momento de você fazer as suas justificativas. Não é? Justificar, de certa maneira, é você assinalar as ligações que você pretende fazer. É você mostrar conexões. Justificar um tema, antes de tudo, assinalar as suas conexões. Pode-se conectá-lo com outras pesquisas, com os avanços recentes do campo de saber e referência, com a bibliografia já consolidada, com as necessidades de preencher lacunas de conhecimento, com possibilidades efetivas de levá-lo adiante e, acima de tudo, mostrar as suas conexões sociais. A importância de um tema a ser trabalhado cresce sensivelmente à medida que conseguimos ligá-lo ao mundo externo, pois ele deixa de ser mero diletantismo ou exercício de erudição para se tornar uma necessidade, algo que precisa ser feito. É urgente conservar o conhecimento, é urgente reforçar as humanidades, é urgente despertar sensibilidades à cidadania, à democracia, à memória e, portanto, a história se justifica. Certo? E aí vem a questão da relevância social e da relevância acadêmica. Existe um campo da ciência que é chamado de ciência teórica e existe um campo da ciência que é chamado de ciência aplicada. Nas ciências duras, na química, na física, é fácil perceber isso. Nas ciências humanas é uma tensão que se coloca, porque inclusive existem as ciências sociais e as ciências sociais aplicadas. O direito, por exemplo, é uma ciência social aplicada. A administração de empresas é uma ciência social aplicada. O serviço social é uma ciência social aplicada. A educação, ela está na fronteira entre as duas coisas. Já a filosofia, a história, a literatura, elas estão mais vinculadas à teoria do que à prática. É lógico que, por exemplo, se eu quero levar a filosofia, a história, a literatura para o ensino, para a escola, para o cotidiano, para a divulgação, eu vou ter que me ater a questões da aplicabilidade. Mas isso, na verdade, se afasta, muitas vezes, daquilo que é a pesquisa e se vincula justamente àquilo que é a prática. Por outro lado, não deve haver uma preocupação tão excessiva com a aparente relevância social de um tema a ponto de inviabilizar o exame de temas históricos que se mostrem interessantes, embora revelem menor impacto social. Não é porque o meu tema não necessariamente lida com as questões sociais urgentes atuais que ele se torna menos importante ou menos relevante. Como eu falei, tudo faz parte da memória, tudo faz parte da história, tudo faz parte das necessidades da cidadania e da democracia. Tá certo? Mas, se eu me ater à relevância acadêmica, quais são os eixos da relevância acadêmica? Primeiro, a falta de estudo sobre o tema ou um recorte proposto. Isso seria, a originalidade. A forma como eu posso trazer atualização para estudos que ainda não se debruçaram sobre o tema. A inserção daquilo que eu pretendo fazer em relação a grupos de pesquisa, redes de pesquisa, linhas de pesquisa, de forma tal que eu vou ter interlocutores, eu não vou estar falando sozinho. O mundo acadêmico e intelectual é um campo de conversa, de trocas. É por isso que é fundamental eu ter essas redes de relações e fortalecê-las. É por isso que é fundamental trabalhar com coisas que os meus orientadores trabalham, com o meu grupo pesquisa, que eu possa dialogar, somar e aprender das pessoas. A viabilidade do projeto em termos de custo, tempo, dedicação, etc. E a pertinência, isso é fundamental em termos espaciais e temporais. Eu não posso estudar
Deus e sua época. O feminismo, porque o feminismo é algo muito extenso, eu tenho que recortar e definir aonde e quando, e assim em relação a todos os temas. São essas algumas exigências que se fazem em relação ao campo acadêmico. Vamos passar adiante ao tópico dos objetivos, que fazem parte também dessa parte do projeto que nós estamos abordando aqui. Vamos adiante. A seção Objetivos é talvez a mais simples de todo um projeto, a mais fácil de ser feita. Na verdade, trata-se de uma seção relativamente simples. Convencionalmente, os objetivos são expostos sob a forma de sentenças que iniciam com verbos na forma do infinitivo. Descobrir, organizar, elencar, mapear e assim por diante. É comum também que eles sejam expostos dentro de uma listagem sucessiva e numerada. É a única parte do projeto, portanto, onde você não precisa usar o estilo narrativo, ou seja, são objetivos gerais, : item A, item B, item C. São objetivos específicos, item 1, item 2, item 3 e assim por diante. Ou seja, é o único momento no projeto em que você trabalha, com enumeração e não com narração. Tá certo? Na verdade, o capítulo objetivo é o único projeto de pesquisa que tem de ser apresentado por tópicos listados. Os demais capítulos devem ser apresentados em texto cursivo e problematizado. Na verdade, então, esses objetivos se dividem em dois tipos: os chamados gerais e os chamados específicos. Os objetivos gerais tendem a ser aqueles de caráter mais panorâmico, em relação, por exemplo, ao campo, ao tema que se pesquisa. E os objetivos específicos tendem a ser mais pontuais, mais delimitados em relação à problemática específica da sua pesquisa. Tá certo? Então, vamos ver. Por vezes se faz a distinção entre objetivos gerais e objetivos específicos, mas essa distinção não precisa aparecer necessariamente explicitada no texto sobre a forma de dois grupos listados de objetivos. Eu, particularmente, prefiro dessa maneira: dois tópicos, objetivos gerais, objetivos específicos. Por quê? Porque isso impede que, de repente, o aluno, no seu projeto, misture um com os outros e comece, de repente, com geral, coloque um específico, volte para um geral e assim por diante. É muito mais bem organizado se ele separa em dois tipos. Por outro lado, por uma questão de lógica e de convenção amplamente aceita, costuma-se principiar com objetivos mais amplos e mais gerais, para depois ir descendo até os objetivos mais específicos e concretos. Quais são os verbos que se utilizam nesse tipo de item da sua pesquisa? Vamos lá. Apontar, assinalar, citar, conhecer, definir, demarcar, escrever, inscrever, marcar, mencionar, relacionar, registrar, relatar e sublinhar. Tudo isso diz respeito à percepção, ao entendimento, à cognição. Se for em relação a compreender um mecanismo, ser capaz de identificar o funcionamento, descrever, discutir, explicar, expor, expressar, exprimir, identificar, localizar, narrar, reafirmar, refletir, revisar, traduzir, transcrever. Aplicar alguma coisa, aplicar, adotar, conceber, delinear, demonstrar, empregar, esboçar, ilustrar, inventariar, operar, pautar, praticar, traçar, utilizar. Se for uma questão de análise, analisar, calcular, comparar, contrastar, criticar, debater, diferenciar, distinguir, estudar, examinar, interpretar, investigar, ponderar, refletir. Se for a tentativa de fazer uma síntese, associar, concatenar, coordenar, construir, criar, enumerar, esquematizar, estruturar, formular, listar, organizar, planejar, propor, reunir. Se for uma questão de avaliação, apreciar, aquilatar, avaliar, calcular, considerar, equacionar, escolher, estimar, julgar, medir, mensurar, selecionar, julgar e valorar. Ou seja, você tem um leque enorme de opções para que não fique repetindo os mesmos verbos em cada um dos itens. Pondere a respeito disso, enriqueça o seu vocabulário e faça, portanto, um texto mais agradável e mais bonito.
E aí vem a distinção, portanto, entre os dois tipos de objetivos. Os gerais, como eu falei, têm uma dimensão coletiva e mais panorâmica, em relação ao tema, a grande área na qual se insere a pesquisa. Exemplo, contribuir para o conjunto de estudos historiográficos sobre a imigração no interior do estado de São Paulo, particularmente do período cafeeiro, por exemplo. Tá certo? Ou seja, você faz uma amplitude. Comprovar de que as festas carnavalescas no início do século XX tinham uma dimensão de estratificação social. Analisar, estudar, compreender alguma coisa assim por diante. Conforme se vê, logrou-se na exposição de objetivos acima não apenas registrar que se pretende realizar um trabalho dentro dos limites propostos, mas também explicitar o que se espera alcançar com esse trabalho. Quais são os aspectos importantes que será possível atingir com ele e que campos de interesse se penetra com esse trabalho. Deixou-se também mais claro quais são as dimensões fundamentais a serem elucidadas pela pesquisa, e aí é que entram os chamados objetivos específicos. Os objetivos específicos têm uma dimensão, portanto, mais particular, mais própria. Não é? Discutir, por exemplo, a imigração, como eu falei, durante o período do café no interior de São Paulo, mas particularmente em Bauru, ou particularmente em Marília, ou particularmente em Ribeirão Preto. Então você dá uma funilada, tá certo? Colaborar para a reflexão sobre a violência doméstica a partir das classes populares da cidade de Assis e dos processos crimes, e assim por diante, tá certo? Se por acaso a pesquisa tiver como objetivo a construção, por exemplo, de um CD ou de um conjunto de dados que ficará disponível na internet, etc. e tal, isso também entra como parte do objetivo específico. O que é importante o aluno perceber é que, na verdade, o processo de formação acadêmica na universidade ele se desenvolve de forma muito lenta e nem sempre perceptível. O aluno às vezes acha que basta assistir às aulas, ou mal e mal assistir às aulas, não basta ele fazer os trabalhos, ser aprovado nas disciplinas, que isso é o suficiente. Na verdade, é totalmente possível que, infelizmente, um aluno seja aprovado em todas as disciplinas, forme-se e não seja suficientemente qualificado para desenvolver a sua profissão. Ou, por outro lado, que você encontre um perfil bastante desigual entre as qualificações dos alunos. Ou seja, nós vamos ter alunos que estão expostos ao mesmo curso, às mesmas disciplinas, e, no entanto, você terá aqueles que vão se tornar excelentes professores e aqueles que não vão se tornar professores tão bons. Aqueles que vão ser excelentes pesquisadores e aqueles que não vão se tornar pesquisadores tão bons. Na verdade, isso é fruto não só da onde a gente veio, mas também da onde a gente quer chegar. Eu digo isso no sentido de que é necessário, em cada disciplina, em cada ano do curso, reafirmar o projeto pessoal de cada um e ter claro que o trabalho acadêmico é um processo sedimentar, aonde, tempo após tempo, se assentam qualidades e habilidades para que você possa desenvolver o trabalho acadêmico. Então, é fundamental que, em primeiro lugar, o trabalho acadêmico reflete o tempo e os recursos disponíveis e investidos. Quanto mais você se preparar, quanto mais você estudar, melhores seus trabalhos vão ficar. Me causa muita tristeza eu receber trabalhos, por exemplo, sobre os projetos de pesquisa, em que as pessoas não assistiram às aulas, não leram os textos e cometem erros, sim, primários, ou por não terem ouvido a minha colocação, ou por não terem lido certos aspectos, o que vai dar o resultado, portanto, muito aquém do que elas poderiam fazer e do que elas até mereceriam. Por outro lado, o trabalho acadêmico tem um objetivo que é o de comunicar, de compartilhar conhecimento. E nisso vale uma certa inquietação, um certo questionamento, um certo debate, um certo diálogo dentro do campo democrático, dentro do campo da civilidade e da diversidade intelectual. Exercite isso, porque isso faz parte do seu processo de formação. Exige, logicamente, o campo acadêmico, uma linguagem específica. Não basta você estar certo, você tem que falar da maneira correta. Porque o cuidado com a linguagem está ligado não à tentativa de ser pedante,
Não a tentativa de diferenciação em relação, não é, às pessoas que não fazem parte da academia, mas a necessidade da precisão da linguagem e do cuidado com o conhecimento. Se eu falo, por exemplo, que algo se relaciona ao nível social dentro de um texto acadêmico, eu estou me referindo isso a algo muito distinto de quando eu falo, por exemplo, que algo se relaciona no campo do social numa coluna, por exemplo, sobre eventos de uma cidade. Então eu tenho que ter cuidado com as palavras, eu tenho que ter referência a essas palavras e aprender a ler e a falar, me expressar, escrever dessa maneira. Por outro lado, nós sabemos que o trabalho acadêmico tem uma relação entre quantidade e qualidade. Ou seja, é lógico que quem estudou mais, quem investiu mais, quem leu mais, tem melhores condições de oferecer mais também. Se você não se prepara mais, você tem menos a oferecer. Então pense a respeito disso. Às vezes a universidade é a grande oportunidade para uma guinada de vida, para uma ampliação de horizontes. Nós temos a chance de vivermos, pensarmos e sermos muito mais do que nós éramos, pensávamos e queríamos antes de entrar para a universidade. É isso que tem que ser pensado na experiência de viver na universidade. E, logicamente, nós estamos falando uns para os outros sobre coisas que nós temos em comum. E, de certa forma, boa parte do que nós temos em comum no campo intelectual, embora exista uma diversidade enorme de origens, interesses, formações, perfis, personalidades, etc., é o fato de que nós nos referimos ao mesmo campo intelectual, formado por certos autores, por certas tradições e certas obras. É fundamental, aprender a se fazer dentro desse campo. Não adianta só estar, é preciso estar da maneira correta. Para encerrar, eu me lembro de um evento muito importante no passado, onde o jovem Samuel Reshevsky, com 8 anos, enfrentou simultaneamente 8 mestres de enxadrismo na França em 1920. Perdeu de todos. Então não basta querer, a gente tem que saber. Bom trabalho, boa sorte, eu quero muito ver o seu projeto. Grande abraço, até a próxima.